novamente juntos para seguirmos a leitura do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Despertar doloroso. Diariamente aportam nas praias da imortalidade dezenas de milhares de náufragos do barco orgânico, apresentando lamentável aspecto. O Divaldo e o Filomeno são muito poéticos. Eles fazem os textos todos figurativos. Continuando. Assinalados pela grave travessia para a qual não se prepararam, da terra para o além-túmulo, chegam aflitos em deplorável perturbação, confundindo a realidade de onde procedem com as legítimas que ora defrontam e não as podem identificar. Sucedem-se quais ondas volumosas, aumentando o aturdimento que se generaliza, produzindo rude pandemônio no qual as blasfêmias, as altercações, geram truanescas situações que asselvajam, atirando uns contra os outros, bestiais e desditosos. Ignorando de propósito o lado espiritual ou negando-o pelas fixações hedonistas a que se permitiram da vida, somente consideraram o prazer, entregando-se à volúpia da autossatisfação, embriagando-se no licor da inferioridade preservada. Repudiando qualquer possibilidade de sobrevivência do ser ao fenômeno da morte, acreditaram-se indestrutíveis no corpo ou privilegiados pela existência que lhes reservaria somente favores, embora a larga expressão de desventura e de sofrimento na volta que desrespeitaram caprichosamente. Incontáveis deixaram-se empolgar pelos conceitos religiosos comodistas que lhes concederiam condições especiais, logo lhes ocorresse a ruptura dos laços carnais. Sem dar-se tempo nem oportunidade para um exame mais cuidadoso a respeito da morte, transferiram-se reflexões e cuidados para quando se sentissem depauperados ou vitimados pelas enfermidades terminais, sendo surpreendidos sem um ensejo, sem a oportunidade que pareciam esperar e alcançaram o mundo espiritual, desequilibrados, ignorantes da sua realidade. Mais lamentável, no entanto, é a situação daqueles que conheciam a imortalidade e não lhes deram a atenção ou o respeito que merecia. Desinformados assim como são, ou melhor, desinformados assim, como não considerando a transitoriedade do organismo físico, viveram como se a situação não sofresse alteração e a morte somente lhes aprouvesse quando se considerassem em condições de abandonar os jogos da ilusão. Convocados, porém, de improviso ao retorno, apresentam-se mais perturbados do que os outros, sob os rudes cilícios da consciência de culpa, decorrentes da irresponsabilidade da conduta, bem como da ausência de recursos que os possam ajudar, pois não ajudaram uns aos outros, eles não têm recursos espirituais, não é verdade? Sem equilíbrio emocional ou resistência psíquica, enlouquecem ao dar-se conta da sobrevivência, negam-se a despertar, postergando a tomada da lucidez responsável que os credenciaria ao prosseguimento. Apegam-se aos despojos carnais, mantêm as fixações mentais perniciosas, quando necessário, interná-los em sanatórios especializados que a caridade dos abnegados mensageiros de Jesus vem edificando em benefício desses pobres delinquentes. Aqui ele está falando que esses sanatórios estão no plano espiritual. Lá há hospitais, onde esses espíritos são recolhidos, para que eles possam reequilibrar as suas almas, desde que merecedores. Continuando. Travaram contato com a revelação espírita, participaram dos memoráveis eventos espirituais do intercâmbio mediúnico, porém, não modificaram a visão sobre si mesmos ou a sua conduta, tornando-se parasitas no grupo social ou belas personalidades aplaudidas nos cenários do mundo, mantendo a individualidade atormentada e venal que não modificou a forma de ser ou de comportar-se. Espiritualistas em geral, espiritistas em particular,
comprometidos com a libertação pela fé e não quiseram honrar ou viver, retornaram às paisagens da imortalidade chagados e vitimados, requerendo os socorros de emergência quando poderiam despertar em clima de paz e de vitória. Entre esses irmãos mais infelizes pela responsabilidade própria, destacaram-se os portadores do mandato mediúnico, que se deixaram corromper e fracassaram lamentavelmente, vitimados pelo orgulho que cultivaram, com soberba, pedantismo, atribuindo-se títulos de merecimento que estavam longe de possuir. Psiquicamente perturbados pelas viciações a que se entregaram, ainda se fazem vítimas de espíritos perversos com os quais se juntaram na insensatez, deixando-se por eles conduzir, enquanto enganavam os outros e mais se equivocavam nos conúbios obsessivos de longa duração. A morte física inevitável colhe todos os seres e leva-os ao despertar conforme as experiências vivenciadas. Estabelecida pelos superiores critérios da vida, a ninguém poupa, esculpindo no mundo íntimo de cada qual os painéis que serão, na sua futura realidade, na qual, porém, vinculado às suas realizações íntimas que exteriorizam, então elabora o campo vibratório no qual se aprisiona ou se liberta. Aí recomeçando o processo de crescimento mediante dores ultrizes ou elaborando as asas para ascender aos mundos felizes. Áspero, árduo despertar aguarda as mulheres e homens infortados da imortalidade e que não se permitiram as realizações depuradoras, nem as ações de enobrecimento pessoal indispensáveis à paz. Por certo, considerando tais ocorrências e outras mais, Jesus acentuou com propriedade que será concedido a cada um, conforme as suas obras. Aqui ele esclarece, aqui ele alerta aqueles que têm o dom da mediunidade e fizeram mau uso, têm o dom da mediunidade e se tornaram vaidosos desse dom, não percebendo que é um dom e, como tal, vai ser cobrado. Não é verdade? Leiam e releiam o capítulo, porque o Divaldo e o Filomeno falam de forma muito poética, e isso nos envolve, e com isso a gente perde o espírito da letra. Vejam novamente, meditem sobre o assunto, e eu retorno à lembrança. Leiam o livro Crônicas de um Despertar, porque vocês vão perceber todas essas situações na vida desse senhor, que faleceu sem perceber. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.